Olá, crianças! Bom dia! Sejam bem-vindas à nossa primeira aula de Escola Bíblica Dominical deste ano, 2021. Nas nossas próximas aulas, essas primeiras do ano, o cenário vai ser um pouco diferente e eu vou estar longe da tia Fernanda. Mas logo nós estaremos juntas, tá bom? Vamos começar? Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha a procurar no mundo perigoso. Indo no caminho, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Deus que fez os peixes para os rios e mar, Deus que fez os peixes povos a nadar, como brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão, um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Como brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Gostam de minhocas, farelos de pão, correm assustados do seu tubarão. Como brincam na água até o fundo vão, vejam como brincam, que contente eles estão. Agora vamos orar antes da nossa história. Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Hora bendita de oração, que acalma aflito coração, e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um ano. Obrigada por essa primeira aula de escola bíblica. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a viver conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa história de hoje. Ela se encontra no livro de Jonas, o capítulo 1. É uma história que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que fala sobre um homem, sobre um grande peixe. Vamos ler, prestem atenção. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Como eu já falei, essa história de Jonas ela é muito conhecida. As crianças que já sabem ler podem procurar na Bíblia o livro de Jonas, fica no Antigo Testamento. E numa sentada já vocês lembram, pois é um livro curtinho, de uma história curta no Antigo Testamento. E as crianças que não conseguem ler podem pedir ao papai ou à mamãe para ler a história para eles, pois é nessa história que nós vamos falar nos próximos dias. Mas vocês sabiam que o profeta Jonas não é o personagem principal dessa história? Quem será que é então? Pois a história fala muito sobre Jonas, esse profeta, mas ele não é o personagem principal. Assim como na história de Jonas e todas as outras histórias da Bíblia, o personagem principal é o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos entender o porquê? Jonas era um profeta. Ele foi escolhido por Deus para passar a mensagem do próprio Deus ao povo. Mas essa missão de profeta era muito especial. Eles não podiam dizer nada mais e nada menos daquilo que Deus tinha ordenado a eles para falar. A Bíblia conta que Deus deu uma missão muito importante para o profeta Jonas. Qual foi? Ele deveria ir até a cidade de Nínive, um lugar enorme. Mas havia um probleminha. Aquela cidade era muito pecadora. As pessoas lá faziam muita maldade. E o pecado aborrece ao nosso Deus. Quando nós estamos pecando, a gente está indo a uma direção contrária ao do nosso Deus, que é santo e perfeito. O povo
povo de Nínive só entristecia Deus, mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, iria transformar aquele lugar e escolheu o profeta Jonas para enviar uma mensagem a eles. Jonas conhecia bem aquela cidade e não gostou nadinha dessa missão. Ele ficou reclamando, dizendo: Senhor, aquele povo é tão mau, eles não merecem o seu perdão, eles nunca irão mudar, e ele não queria ir para Nínive. Jonas achava que o povo de Nínive não merecia o perdão de Deus, e ele acabou fugindo, acabou desobedecendo a ordem que Deus tinha dado para ele. E para onde Jonas foi? A Bíblia conta que ele pagou uma passagem de barco naquela época, pois era assim que as viagens eram feitas, ou a pé, naquelas distâncias ainda não existia avião, ônibus, carro, e ele pagou uma passagem de barco e então entrou em direção a Tarsis. E Tarsis era uma região muito distante da cidade de Nínive. Era como se Nínive fosse aqui e Tarsis fosse bem longe, para o lado contrário. Parecia que tudo ia dar certo, não é mesmo? Jonas tinha comprado a sua passagem, entrado no barco, mas muitas vezes é assim mesmo que parece quando nós fazemos uma coisa errada, quando nós desobedecemos. Pensamos que ninguém está vendo aquilo que a gente está fazendo, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e sabe aquelas as mais escondidas, tudinho. Nada acontece sem o nosso Deus saber. Quando os pais descobrem que os filhos estão fazendo alguma coisa errada, eles não vão fingir que não estão vendo. Na verdade, eles vão corrigir. Eles querem o melhor para ela, que eles mudem a direção e eles obedeçam. Deus até permitiu que Jonas pegasse esse barco, mas como ele tem poder sobre todas as coisas, ele logo resolveu essa questão. E vocês lembram o que aconteceu logo após Jonas pegar o seu barco? Para ir a Tarsis, bem diferente de onde Deus havia ordenado, havia mandado para ele ir, houve uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que até o próprio comandante, os marinheiros, as pessoas que estavam com Jonas haviam estranhado tamanha coisa que tinha acontecido. O vento forte, aquele mar todo agitado. Deus escolheu a tempestade para corrigir Jonas e fazê-lo voltar para o caminho certo. No próximo domingo nós vamos continuar com essa história e ver o que mais aconteceu. Mas vocês já podem ir lendo, o livro de Jonas é um livro bem curtinho. E lembrem-se, Jonas não é o personagem principal. O personagem principal dessa história, toda a Bíblia, é o nosso Senhor Jesus. Muito bem? E agora, para terminar, vamos pensar um pouquinho. O que será que essa história de Jonas, que desobedeceu a Deus, foi por uma direção contrária, tem a ver comigo, tem a ver com você, criança? Primeiro, nós aprendemos que Deus é o Senhor de tudo. Isso significa que Ele tem poder sobre todas as coisas. Quando chove é porque Ele quer, quando tem um sol forte é porque Ele quer, até as coisas mais terríveis, as coisas difíceis como o coronavírus, tudo acontece por causa de Deus, porque Ele cuida de todas as coisas. Lembram das histórias de Jesus quando Ele esteve na terra? Ele também foi todo poderoso para acalmar tempestades e fazer muitos milagres. Em segundo lugar, nós aprendemos que Deus tinha dado uma ordem, Ele tinha mandado Jonas a ir a Nínive, mas ele desobedeceu. E quando nós desobedecemos ao nosso Deus, que é muito comum, que é o pecado, quando nós desobedecemos aos nossos pais, aos nossos professores, quando nós mentimos e tudo de errado que existe no mundo, Deus corrige os seus filhos, Deus corrige aqueles que Ele ama. Por isso Ele mandou aquela tempestade para fazer com que Jonas voltasse ao caminho certo. Deus é o nosso bom pastor e Ele nos cuida, Ele coloca a gente no caminho certo. E mesmo quando a gente se desvia, o nosso bom pastor nos corrige e faz com que a gente volte para o caminho certo. E agora nós teremos duas perguntas. Se vocês quiserem, pode colocar nos comentários abaixo ou podem simplesmente conversar com o papai, a mamãe, com os seus irmãos. E as crianças mais velhas podem pensar sobre isso. Qual deveria ter sido a postura de Jonas ao ouvir aquilo que Deus havia mandado? O que será que Jonas deveria ter feito? A segunda pergunta é: qual era o sentimento que Jonas deveria ter tido com o povo de Nínive? Lembra que ele achou que eles não mereciam o perdão de Deus, que aquele povo não iria mudar, que eles continuariam pecando muito.
qual então seria a reação, o sentimento de Jonas para com essas pessoas? Agora vocês têm essas duas perguntas para pensar, tanto agora quanto no decorrer desses dias, e nós iremos orar. Papai do céu, obrigado por começarmos mais uma aula de escola bíblica neste ano. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Obrigado pela Bíblia, que é a sua palavra. Obrigado pela história de Jonas, e porque ela nos ensina muitas coisas. Que lembremos sempre que o Senhor é poderoso sobre todas as coisas e corrige quando nós erramos. Obrigado porque o Senhor faz com que voltemos ao caminho certo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até domingo que vem.